Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Quando eu mudo, tudo muda. E hoje, mais um tema extraordinário, maravilhoso. Nós vamos ter aí um momento muito agradável, de muito conhecimento, de muita espiritualidade e principalmente o compartilhar de experiências e resultados que deram certo e também que não deram certo. Então, quero convidar vocês e sejam bem-vindos nesse podcast Quando eu mudo, tudo muda. E hoje está aqui comigo um homem extraordinário, um homem que entende do assunto que nós vamos falar. E esse assunto tem a ver com constância. Seja bem-vindo, Ederson Mazey. Olá, muito bom, muito prazer estar aqui. Olá, pessoal, uma honra poder estar nesse podcast de novo e bater um papo, né? Nada mais é uma conversa e a gente vai expandir esse tema sobre constância, disciplina. Quem que é essa moça aí, Constância? A prima, né? Tia Constância, né? Quem que é? Então, uma honra poder estar aqui. O Jackson é uma mente brilhante, um cara com uma ilibado aí. Vamos para cima, né? Vamos desmistificar isso aí. Vamos trazer o melhor para o que é nosso conhecimento aí para as pessoas, aquilo que Deus revelou no nosso coração. Perfeito, perfeito. E esse é o grande, esse é o mistério. Nós estávamos falando aqui em off, né, Anderson? O que faz uma pessoa prosperar colocando as duas no mesmo patamar, nas mesmas intensidades, onde elas estão respirando o propósito, só que uma não consegue atingir o seu flow, a sua plenitude, transbordar, e a outra sim. Tem muito a ver com a sua disciplina e com a sua constância. A constância é bíblico, a constância é espiritual. E isso nos revela a nossa coragem. E aí eu quero iniciar com esse tema. Eu estava vendo um podcast e nesse podcast a pessoa falou assim, olha, eu tenho hoje a possibilidade de vender todas as minhas empresas, vender todas elas, colocar isso dentro de um fundo e receber um dividendos mensais ali de 40 milhões. E viver, sabe? Ir morar na Suíça, morar na Europa, morar fora do país, curtindo a vida, recebendo todo mês um dividendo consideravelmente. Mas o que não faz eu fazer isso tem a ver com a coragem. Eu não nasci para ser um peso na terra. Eu não nasci para que a água flua somente em mim. Eu vim para que seja um rio transbordante, que eu consiga transbordar isso dentro das pessoas. E é tão legal isso que ele falou da questão da coragem. Isso é importante. No mundo dos negócios, pessoas deixam de empreender, pessoas empreendem errado, ou pessoas não classificam o risco. Por quê? Porque muitas das vezes falta coragem. Verdade. Às vezes nós falamos muito, Anderson, e aí eu vou trazer essa bola para ti, vou passar essa bola para ti, a respeito da questão de conhecimento. Se fala de conhecimento, perfeito, tem que ter. Se fala de inteligência emocional, com certeza. Se fala de propósito, ok. Tudo isso é válido e nós não vamos anular. Mas pouco se fala da constância e os resultados que não vão chegar da noite para o dia. E saber o quão importante é você ter essa disciplina e esse foco, essa visão dentro do que você imagina, não só agora nos negócios, mas na sua vida espiritual, na sua vida matrimonial, com seus filhos, enfim. Ter essa certeza, essa clareza. E essa constância ela tem que ser real. Ela não pode ser algo fictício e não pode ser algo momentâneo. E cada vez mais eu vejo isso como um dos principais pontos do sucesso. E aí eu queria que tu pudesse aqui desbravar, trazer um conhecimento, um conceito sobre a constância, a disciplina, do teu ponto de vista. Jackson, muito bom esse contexto e eu quero falar para você. Você acha que a vida, né? Muita gente, eu achei que a vida era uma corrida de 100 metros, cara. Uma corrida de 100 metros, uma corrida de 200 metros, mas a vida não é isso, cara. A vida é uma maratona. E eu me lembro, quando eu estava vindo para cá, pensando no tema, eu me lembro quando eu estava ali na quinta série, devia ter uns 9, 10 anos, tava lá e tinha a educação física. E na educação física, a professora levou a gente para fora da escola, falou, a gente vai dar 5 voltas no quarteirão. E isso a gente vai fazer correndo, que era
tava preparando para atletismo e tal. Falei, bora, vamos lá, eu sou legal de corrida. Então a gente preparou, primeiro foi os homens, eu, os meninos, e, cara, eu peguei e disparei na frente, velho. Falei, meu Deus, dei a primeira volta no quarteirão, eu em primeiro olhava para trás, ninguém. Segunda volta no quarteirão, aquele sprint, aquela corrida, olhava para trás, ninguém. Na terceira volta, cara, começou a amolecer as pernas, bicho. Começou a amolecer as pernas, diminuiu o ritmo, aí de repente comecei já a ver um atrás, assim, aí me passou. Aí na quarta volta, cara, eu já tava em quinto lugar. E na última volta, aí eu já tava já em sexto, sétimo lugar, porque eu cansei. Então, eu quero trazer essa analogia, essa história da minha vida que eu aprendi lá atrás sobre a constância. Não adianta a gente sair correndo muito rápido, porque a gente não vai chegar ao final, a gente nem cruza a linha de chegada. Eu, por pouco eu não cruzei a linha de chegada, tá? E a vida não é essa corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Então, igual o Salomão. Salomão, ele largou muito bem, cara. Ele largou muito bem. Ele falou, cara, você igual meu pai, Davi, foi lá, sacrificou os animais, começou a construir o templo, muita inteligência, sabedoria, mas o cara terminou mal. O que adianta você começar bem e terminar mal? É igual você começar uma faculdade. Cara, começar a faculdade, todo mundo começa. Eu comecei a faculdade, mas pergunta se eu terminei. Eu não terminei. Então não é como você bem começa, é como você bem termina as coisas. E às vezes a gente começa muito eufórico, e a euforia vai baixando, e começa o quê? Se você não tiver um objetivo, um alvo, você para. Você para pelo caminho. Você cansa, as pernas amolecem e você quer sentar. E aí quando você senta, o que acontece? Os outros passam por você. Você fica para trás. Então, para mim, a constância, resumidamente, é isso. E para você, o que você traz aí de conceito? Como que eu posso trazer essa pergunta? Depois a gente complementa. Como que eu posso ser constante? Como que eu faço para ter disciplina? Pô, eu confesso que eu sou um cara extremamente indisciplinado. Cara, eu não servi o exército, porque quem serviu o exército sabe que lá é disciplina pura. Se você é indisciplinado, você aprende na marra a ser disciplinado. Mas como que eu posso fazer? Eu mesmo sendo indisciplinado, como que eu posso ter disciplina? Como que é isso? Perfeito. A tua colocação é muito benquista nesse momento e ela é desejável por muitas pessoas que estão escutando, inclusive para nós mesmos. Porque assim, a constância, a disciplina, ela é construída por um objetivo. Ninguém vai ser constante sem objetivo. Ninguém vai ser disciplinado sem objetivo. Você tem que ter um objetivo, uma meta. Então começa por aqui. Às vezes as pessoas perdem essa constância porque elas perderam a essência do seu objetivo, a essência do seu propósito, a essência da sua missão, da sua meta. Então, nós primeiro temos que numerar o que faz a gente ser constante e disciplinado. Então, vamos lá. O que faz é o famoso troféu. Então, esse troféu pode ser N situações, mas isso que vai fazer você ser disciplinado. Você ter certeza real e claro daquilo que você quer. Então, se eu chegar aqui e falar para ti assim, olha, Anderson, eu tenho uma proposta para ti. E se tu cumprir com esse desafio, essa missão, eu vou te premiar. Então, assim, ó, durante 7 dias... Tu gosta de café, correto? Certo. Enfim, durante 7 dias tu não vai tomar café. Aí tu vai falar assim, tá, qual que é o meu prêmio? O meu prêmio é que tu vai ter melhor disposição. Não. Isso não faz sentido pra mim. Certo. Agora, se eu chegar e falar assim, o teu prêmio vai ser um carro 0. Tu vai poder escolher o carro até o valor X. Uau. Aí tu vai falar assim, cara, são 7 dias. Aí tu vai revisitar a tua mente, revisitar os teus objetivos e vai dizer o seguinte, são 7 dias, depois de 7 dias eu vou ficar o dia todo na cafeteria, tomar tudo que é tipo de café. Uhum. Mas durante 7 dias eu vou me esforçar, eu vou buscar forças para isso. Então, o que eu vou fazer? Agora, vamos lá. Primeiro, eu tenho um objetivo. Segundo, eu vou estar em ambientes, nesses ambientes, lugares e pessoas, enfim, que estão tomando café, se o meu objetivo não é tomar, não. Eu vou respeitar os meus limites. Perfeito. E eu vou buscar ambientes que a qual não coaduna, não se relaciona com aquele café. Então, já começa por aqui. Então, eu já tenho que mudar a minha rota daquele objetivo e buscar. Terceiro, eu vou buscar ajuda. Uhum. E não importa se eu sou uma pessoa extremamente disciplinada ou não. Por quê?
Porque esse desafio da constância vai chegar um momento que ele vai travar. Como tu falou agora, poxa, eu não era uma corrida, era uma maratona. E eu fui muito bem na largada. Não é como eu saio, é como eu chego. Não é essa ideia de sair correndo e chegar morto, não faz sentido. Então eu tenho que trabalhar isso. Então aonde que eu vou buscar ajuda? Eu vou buscar ajuda de pessoas que já viveram esse processo. Boa. Pessoas que já passaram por esse deserto. Então, isso pode ser na tua vida profissional, na tua vida de investimento, na tua vida espiritual, na tua vida matrimonial, de filhos, enfim. Eu vou buscar a ajuda de pessoas que já viveram aquilo. E tem experiências para dizer aonde eu posso ir e aonde eu não posso ir. Inclusive, essa linha de constância, ela tem muito nessa questão do objetivo de ajuda, de pessoas que possam carregar da mesma forma o teu propósito e possam ter a mesma visão a qual Deus te deu. Então, assim, Deus faz tudo perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. E ele não te dá nenhuma prova que não venha o escape, que tu não suporta. A ideia aqui é treinar você nessa terra. Nós estamos devidamente em movimentos. A terra gira, há um movimento, e nós também estamos em movimento, Sim. quer você queira ou não. Então, esse movimento que a Terra nos proporciona tem muito mais a ver para que a gente não pare nas ideias. A gente é muito bom em se movimentar fisicamente. A gente, às vezes, é muito bom também em se movimentar espiritualmente, mas, às vezes, a gente não é tão bom emocionalmente. Às vezes, a gente não é tão bom na parte da intelectualidade, na parte... Não falo aqui de inteligência. Eu falo aqui de buscar novos conhecimentos. A gente, às vezes... tá tão cheio de si que esquece, isso não faz importância para mim. Inteligência artificial não faz importância para mim, marketing não faz importância para mim, direito não faz importância para mim, administração não faz importância para mim, gestão de tempo. Por quê? Porque a gente está tão cheio de si. Então, nós temos aqui 3 pontos que eu quero deixar bem claro que são importantíssimos. Existem algumas situações, mas se nós caminharmos nesses 3 pontos, não tem como a gente não ser disciplinado e não tem como a gente não ser constante. Então, primeiro, eu tenho que saber o meu objetivo, minha meta, eu tenho que entender isso de uma forma muito clara, muito objetiva. Isso tem que ser real. Isso tem que vir com o que eu vou ganhar, né? Lembra de Davi? Davi chegou pro rei, tá, beleza, matar lá o Golias, correto? O que eu ganho? Boa. O que eu ganho? Tipo, ó, tu vai casar com a filha do rei. Opa, casar com a filha do rei. Não pago tributo, tenho uma vida se equiparada à vida de rei. Talvez Davi não na sua maior performance não almejava o reinado, mesmo sendo já levantado. Mas ele entendia, ele falou assim, poxa, mas eu tenho benefícios, então isso, perfeito. Existe o propósito, tá? Esse incircunciso aí tá falando do meu Deus, então eu vou mostrar para ele quem é o Deus de Israel. Existe o propósito, mas existe o prêmio também para isso. Nenhum atleta corre sem receber um prêmio. Nenhum atleta se esforça sem receber um prêmio. Então, até a Bíblia fala que no final terei uma coroa, terei um prêmio. Então, é isso. A disciplina tem muito a ver com esses 3 pontos, né? Como eu te falei. E esses 3 pontos são importantíssimos dentro do crescimento e, principalmente, dentro da tua prosperidade em todas as áreas. E aí, prosperidade, eu não falo financeiro. Eu falo em todas as áreas. E muitas das vezes, Anderson, a constância, ela vem como uma chuva. Sabe? Opa, hoje eu vou resolver correr, acordar às 6 horas da manhã, aquela chuva. Ah, não vou. Não vou. Enfim, e essa chuva tem muito mais a provar a sua mente do que qualquer outra coisa. Não é sobre a circunstância. É sobre como você vê a circunstância. E para você, dentro dessa operação de constância, o que tu entende, né? Enfim, tu sabe ali que tem que ter objetivo, tem que ter ajuda, tem que ter essa visão de propósito, enfim, tem os desafios. Mas o que tu entende isso de potencializar? Tu acha que a constância ela para num certo momento? Ela existe níveis de constância, níveis de disciplina? Certo. Primeiro que eu gostei demais da tua colocação aqui, que até anotei, do objetivo. Cara, você não é constante se você não tem objetivo.
né? Eu anotei aqui para falar de José. José, cara, lá quando era novinho, teve um sonho, Deus deu para ele o objetivo. Cara, você vai reinar, você vai ser um governador, né? Você vai governar. Então, José, ele ficou com aquele sonho no coração. Então, quando ele foi preso, quando ele foi para Faraó, quando ele foi para a cadeia, em todas essas etapas da vida dele, ele governou. Ele governou, porque ele já tinha um sonho, ele já tinha um objetivo. E quando ele interpretou o sonho do rei, ele falou assim, ele deu a entender ao rei, eu sou o cara certo para você. Olha só que interessante, né? Então, a constância dele, a disciplina dele fez com que ele chegasse ao lado do rei. Muito legal. Então, se a gente não tiver esse objetivo, ser obstinado a alcançar esse alvo, cara, a gente vai fraquejar no caminho. Porque, cara, é complicado. Cara, ter disciplina, vou na academia todo dia, 6 horas da manhã. Cara, tem dia que você acorda muito disposto. Eu vou pra academia, tô com vontade. Cara, mas eu garanto pra você que a maioria não. A maioria dos dias fala, nossa, cara, sério, vou ter que levantar mesmo. Tá tão quentinha a cama, tão gostoso aqui. Não, hoje tá tão friozinho. Quais desculpas você tem dado pra não cumprir a disciplina? Quais desculpas? O que tem te feito parar, sabe? Essa é a reflexão que eu faço. O que tem te feito parar? Sabe o que faz as pessoas parar, ficar com preguiça na cama? É falta de objetivo, falta de propósito, falta de um alvo, falta de fazer algo acontecer. E o que eu aprendi em uma das mentorias que eu participei foi o quê? Cara, eu preciso ter isso muito claro pra mim. E tem dia que tá claro, tem dia que não. Tem semana, cara, que eu sou o leão, velho. Eu vou atrás da caça, eu vou pegar o cabrito e eu vou levar comida pra minha casa. E eu sou aquele cara. Só que tem semana que, será que eu sou o leão? Não tem aquela semana de que o hormônio tá meio baixo, testosterona tá meio baixo? Será que eu sou o leão ou eu sou a gazela hoje que vai ser caçada? Então, mas se isso não tiver claro no coração, isso vai cair em xeque nesse momento. Vai cair em xeque na tua mente. O que eu aprendi nessas mentorias? Cara, imprime teu objetivo. Coloca teu objetivo no papel. Prende atrás da porta. Sabe? Coloca um lugar visível para você estar sempre vendo aquilo. Eu preciso de objetivo. E o objetivo e um alvo mais forte, muito forte, que eu identifiquei em mim, é quando eu traço um objetivo para mim, eu sei que às vezes eu posso dar aquela relaxada no prazo. Porque é para mim. É meu. Eu posso alcançar em 1 ano. Se eu alcançar em 2 anos também, é para mim. Mas quando eu coloco uma terceira pessoa ali, é para minha esposa. Cara, para o meu filho. É para minha filha. Eu preciso dar uma educação melhor para ele. Não, eu quero trocar de carro para minha esposa. Quero dar um presente. Não, em 6 meses eu vou trocar de carro para minha esposa. Então, eu coloco um objetivo pro terceiro. E eu não vou decepcionar o terceiro. Sabe? Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Agora, um dos casos que nos força a ter disciplina é o quê? Quando você está fora do peso, aí você chega no médico, o médico fala assim, cara, seguinte, se você não baixar o teu peso, você tem mais 1 ano de vida. Aí o que acontece? Eu sou obrigado a ter disciplina e começar a fazer um exercício. Ou se não, eu vou parar no meio do caminho. Eu paro no caminho e aí ferrou, cara. E aí eu tô lascado. E aí aquilo que Deus tinha pra mim, eu não consigo cumprir, porque eu fui negligente com a minha saúde. Eu fui negligente com a disciplina. Eu fui indisciplinado. Interessante, né? Então, aí a partir desse momento que o médico me dá essa notícia, então logo eu tenho um alvo. Eu tenho objetivo, perder 25 quilos. Então eu vou lá, vou colocar esse alvo dentro do meu coração, dentro da minha geladeira, e eu vou ser disciplinado e ter constância para alcançar o objetivo, que é perder 25 quilos, para mim poder viver mais. Alcançar o meu alvo, que é viver mais. Perfeito. É tão importante isso, né, Anderson? A gente coloca essa questão da saúde. Olha que loucura. Tu falou uma coisa que é bem forte, que é a questão do Abacuque, né? Quando Deus mostra para ele a visão, ele escreve nas tábuas. E é tão bom a gente escrever, verbalizar, a gente trazer isso para o dia de hoje. Eu vou falar um pouco da minha experiência tanto na aprovação de concurso como na aprovação da OAB, que é uma prova. A gente vive em provas. Nós estamos vivenciando todos os dias uma prova na nossa vida. Desafios, vamos colocar. Então, eu tinha lá um desafio, passar na OAB.
Aí eu me lembro, quem é advogado de plantão aí, ou concurseiro, já vai se identificar. Eu me lembro que tinha ali o que a gente chama que são os direitos constitucionais, né? Enfim, e os direitos infraconstitucionais. E aí, o que que eu fiz? Tu falou sobre imprimir e colocar no mural. Então, no meu quarto, eu colocar lá direitos constitucionais, aí eu botava mandado de segurança. Aí eu botava lá, é um remédio, né? Então eu colocava um remédio, mandado de injunção, aí eu habeas datas. Ou seja, eu comecei a classificar a matéria que eu estava estudando por imagens, porque é extremamente gramática, verbalizada, então às vezes fica muito chato. E eu comecei a trazer essa leitura ludicamente. Então trazia ali uma injeção, trazia uma data, trazia assim um calendário, habeas datas, enfim, aí eu trazia um documento para o protocolo. Enfim, aí comecei a falar das leis. E aí o meu quarto, e não faz sentido, né? As pessoas falam assim, não faz sentido você imprimir uma Constituição em cima. Não faz. A canetinha servia... Por que o pessoal inventou a canetinha? Para numerar e destacar, apesar que tem alguns concurseiros que destacam toda a Constituição, todo o direito, toda a lei, mas enfim. Para numerar e destacar aquele ponto que é importante à observação. Porque pode ser a chave da tua aprovação. E de fato é. Eu me lembro como se fosse hoje. Vou contar esse testemunho aqui. É um testemunho forte da questão da constância, mas uma constância muito próxima. Aí, claro, constância tem a ver, não tem como eu pensar, tem a ver com a questão do reino. Quer você seja ateu, judeu ou cristão, a constância tem a ver com o reino. Isso é divino, é como casamento. Ah, mas eu sou ateu e casei. Isso é um princípio bíblico. Então, você casou no princípio que é um princípio de Cristo, princípio de Deus, ok? E eu me lembro que eu tinha uma prova no mestrado, na UFSC, como se fosse hoje. Fui lá, fiz a inscrição e tudo mais, e aí o livro que era para se tratar, para se discutir, era um livro extremamente técnico. E eu não tinha tempo hábil. Eu ia fazer a prova na terça-feira de manhã, eu teria que estar na UFSC às 6 horas da manhã, e eu recebi esse livro à noite, era 11h20. Eu peguei lá da minha colega, ela falou assim, Jacques, você tá aqui em casa, vem aqui e pega. Aí eu comecei a ler, né? Era 11h40, chegando em casa, comecei a ler, falei assim, não, eu tô com sono. Falei, não vai dar certo isso aqui. Acordei cedo, fui pra UFSC, a prova seria às 9 horas da manhã, a gente chegou 7 horas da manhã lá, perdão, eu fui sozinho. Fui pra UFSC, cheguei 7 horas da manhã, aí eu falei assim, cara, vou ler, vou começar a ler desde o primeiro capítulo e seja o que Deus quiser. Mas eu não parei. Só que o que aconteceu? Olha que legal. Eu já vinha de uma dinâmica de estudo sobre o tema, sobre mediação e conciliação, há muito tempo. Justiça restaurativa. Eu já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha visto mediação e conciliação, isso já estava muito pautado. Já tinha participado de palestras sobre mediação e conciliação. Já tinha colocado isso na minha agenda, no meu calendário. Eu só não li o livro, mas isso já estava imprimido em mim. E aí, enfim, eu vejo a voz do Espírito Santo dizer o seguinte, leia o capítulo 10, eu falei assim, isso aqui, que voz é essa? Essa não é a voz de Deus, eu vou ler o capítulo 10. Aí eu fui lá, li o capítulo 10, falei, cara, não tem nada a ver. E no fim a prova caiu toda sobre o capítulo 10, eu tirei uma nota máxima lá, Uau. E enfim. Mas a constância, eu não parei. E aí, dentro dessa constância, eu me lembro que eu recebi um convite na época da presidente da OAB, e aí eu falei, olha, eu gostaria de implantar a mediação e a conciliação na OAB. E não tinha isso, não tinha em nenhuma OAB. E nós fomos os pioneiros a trazer isso na OAB. E aí eu me lembro que parecia um assunto louco, assim. As pessoas falavam... Eu ia para congresso, Anderson, os juízes e desembargadores falavam o seguinte, não vai dar certo isso no Brasil. Porque quem tem a caneta somos nós, juízes. Como que a gente vai transferir para advogados arbitrar, julgar? Eu falei, não, vai dar certo sim. Porque o direito não é focado nas condições jurisdicionais. O direito é focado em pessoas e leis. É isso. O direito resume em pessoas e leis. É isso. Só existe leis porque existe pessoas. E se existe pessoas, existe lei. Pronto. Esse é o principal, não é nas coisas. E beleza, aí eu via os congressos, o pessoal falava, até o meu ex-sócio dizia assim, será que vai dar certo isso aí?
Tu viu ali como os juízes estão irredutíveis, os desembargadores também. E a gente acreditou, e eu acreditei. Mesmo sendo uma corrente minoritária. Eu levei isso tão fiamente, e assim, como tu falou, tinha dias que eu levantava e eu pensava em fazer um mundo rosado de mediadores e conciliadores. Vinha as batalhas. Falei, cara, mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu imagino. Eu imagino um direito onde as pessoas vão sentar e vão dialogar e vão resolver os seus problemas. É isso que eu imagino. Esse é o direito ideal. Cara, nós temos um problema. A gente assinou um contrato, não deu certo, aconteceu alguma coisa. Vamos resolver isso aqui. Qual que é a melhor forma para a gente resolver isso aqui? Vamos tratar isso aqui como 2 seres humanos racionais. Cada um tem seus direitos e deveres e a gente vai respeitar cada um direitos e seus deveres. Mas vamos resolver isso aqui. Aí eu me lembro que teve a chave, né? Que chega um momento, na constância, na disciplina, que nada dá certo. E tudo se repete. Olha que louco. Quem tá ouvindo vai talvez se aproximar do que eu vou falar, ou mesmo até dizer, esse comportamento aconteceu comigo. Chega um momento que tu tá fazendo aquilo há bastante tempo. Lembra que eu comecei em 2017 e tal? Comecei, enfim. E assim, nada tava dando certo. Aí eu comecei a investir. Ou seja, eu fui lá e falei assim, olha, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma mediação gratuita, porque eu preciso gerar isso experiência. E, enfim, e para advogado fazer pro bono é uma dificuldade, tá? Mas vamos lá, a gente fez gratuito e não deu certo. A mediação não deu certo. O casal acabou se separando, eu falei, não deu certo. Aí eu fui lá, fiz uma trabalhista, a mesma coisa, não deu certo. Aí até o advogado se levantou, irritado, eu falei, não, calma, doutor, vamos conversar e tal. Aí veio a resposta, então isso aqui não é para mim. Então isso não vai dar certo. As 2 tentativas que eu fiz não deu certo. Isso não é para mim. Aí Deus me traz uma visão muito bacana, muito boa. Não está no certo ou no errado. Não é isso que vai definir. O que está é o que queima dentro de você. O que queima dentro de você é isso que você quer? De verdade, é isso que você quer? Você quer isso muito? Muito mesmo? Muito. Então tu não vai olhar pelas quedas. Pelo certo, pelo errado. Tu não vai olhar. Tu vai só fazer e só fluir. E aí eu comecei a trazer isso em verdade para mim. A queimar. E aí, resumidamente, a gente fez uma palestra, a gente trouxemos grandes notoriedades no assunto e dentro dessa palestra eu tive a oportunidade uma oportunidade mesmo, que foi para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu trouxe o Gary Bellner, tem até no meu Instagram. A gente fez uma live junto, é um professor de mediação e conciliação nos Estados Unidos, na Califórnia, notoriedade. Nisso também eu trouxe o Rodrigo Rodante, um dos maiores notoriedades nesse assunto no Brasil, ele é de São Paulo. E aí trouxe a doutora Riciane, que hoje é conselheira federal de mediação, hoje ela está na mediação internacional em Nova York. Enfim, as coisas aconteceram de tal proporção, tudo pelo um resultado meu e uma decisão minha. Um resultado negativo, olha bem, e uma decisão positiva. Legal. Resultado negativo não deu certo, decisão positiva eu vou continuar, não vou parar. Então é isso que a gente precisa. Quantos e quantos campeões, quantos e quantos empresas que não deram certo, mas eles não pararam. Quantos e quantos lutadores que perderam a primeira, segunda, terceira, quarta e viraram campeões? Quantas e quantas empresas que faliram 1, 2, 3 vezes, enfim, e se tornaram empresas gigantes no mercado? Então, aqui tem a ver com aquilo que tu acredita dentro de você, aquilo que queima, como uma chama, sabe? Ok, vai ter dias que não vai estar legal, vai ter dias que não vai ser bom, vai ter dias que não vai querer fazer aquilo. Mas eu decidi fazer. Então, assim, toda oportunidade que acontecer para que eu potencialize isso, eu vou fazer. Eu tenho um objetivo e esse objetivo não vai me parar. Então, assim, continuei trabalhando, continuei fazendo, mas sempre colocando isso. E aí é uma longa história e que bom. E eu queria ouvir de ti agora, Anderson, quais são os maiores desafios dentro do mundo espiritual sobre a constância? Porque a gente vê
as pessoas... Eu vejo muito essa fala assim, ele é quem está desviado. Essa é uma fala real. Quem está desviado, tal, vem aqui na frente, tal. Mas por que não teve essa constância? As lutas vêm, as lutas elas chegam até nós, mas por que essa pessoa não perseguiu, não avançou ou não continuou? Certo. Até hoje de manhã, às 7 da manhã, eu fiz um discipulado, estava discipulando um rapaz, e nesse discipulado eu falei para ele justamente sobre essa pergunta que você me fez. Cara, como eu consigo manter um ritmo, né, cara? Porque as pessoas pensam espiritualmente que, cara, eu vou num retiro e eu subo espiritualmente lá em cima, uau, lá no monte, e quando eu saio do retiro, eu tô com aquela energia, com aquele... Nossa, eu tô de mão dada ali com Deus, né, cara? Eu tô deitado no colo de Deus, ali naquele retiro. É tão espiritual que parece que eu tô no céu. Só que, cara, depois a gente volta pro dia a dia. E é o dia a dia que é a realidade. A gente não vive num retiro. Então a gente sobe lá e depois desce. E aí, o problema é a pessoa entender que esse movimento de para cima e para baixo, ele tem que ser pequeno, como ondas. É normal, cara. Hoje você tá muito bem, amanhã você já não tá muito legal, mas ele é pequeno, ele não pode ser vai lá em cima, depois vai lá embaixo. Essa onda, ela tem que ser pequena, porque nem todo dia você tá bem. Só que a questão da disciplina é muito importante. A questão da disciplina, de você ter um papo com Deus todos os dias. Nem todo dia você vai fechar a porta do seu quarto e Deus vai descer ali, vai ser um mover, vai vir a fumaça da glória e vai vir todo aquele... Não, cara, nem todo dia vai ser assim. Vai ter dia que você vai dobrar teu joelho, vai pedir para Deus falar com você e Deus não vai falar. Deus vai estar em silêncio e só você vai falar. Só que vai ter dia que Deus vai estar ali, cara. Vai ter dia que você vai fechar a porta do quarto, vai ajoelhar e Deus vai tocar você e você vai chorar. E é isso que eu digo, a gente tem que entender isso, que um dia vai ser diferente do outro. E tá tudo bem, tá tudo certo. É assim que funciona. É assim a nossa vida. Tá? E quanto mais cedo nós entendermos isso, que vai ter dia bom e vai ter dia ruim, vai ter dia que Deus vai estar lá e vai ter dia que você vai estar sozinho, cara, vai estar sozinho no dia que eu digo assim, você não vai... A gente que... Eu tenho uma coisa muito contra, né? As pessoas falam assim, vamos entrar na presença de Deus. Cara, só precisa entrar na presença de Deus se você saiu. Eu nunca vou precisar entrar na presença de Deus. Eu já entrei uma vez na minha vida, já deu. Eu não quero sair mais dali. Então, eu estou na presença de Deus, mas nem sempre eu estou ouvindo Ele ali, naquele momento. É nesse sentido que eu quero falar, só para vocês não me interpretar de uma forma errada. E a gente precisa ter essa disciplina. Agora, como que eu adquiro isso, essa disciplina? Mestre, como que eu adquiro isso? Alguns dizem que para coisas mais fáceis são 14 dias. Alguns dizem para coisas mais moderadas 21 dias. E outros dizem que coisas mais rotinas, que são mais difíceis, 40 dias. E você fez isso por 21 dias, por 40 dias ou por 14, você adquire um ritmo no teu cérebro. Porque nós somos seres adaptáveis. Cara, se você sair daqui, for lá pro Polo Norte, cara, vai demorar, 3 meses, você vai se adaptar com aquele lugar. Porque o ser humano é um ser adaptável. A mesma coisa a rotina. Nós nos adaptamos às rotinas, às coisas que acontecem durante a nossa semana, durante o nosso dia a dia. E a gente se adapta tanto a rotinas boas quanto a rotinas ruins. Tá? Se você adquirir uma rotina de comer lanche todo dia, a cada 3, 4 vezes por dia, você vai ver o resultado depois dessa rotina ruim que você adquiriu, certo? Então, para mim é isso. É estar ciente que a vida é altos e baixos, normal, comum. Agora, o problema é como você vai lidar com esses altos e baixos. Esses altos e baixos, eles não podem ser descer lá no fundo do poço e subir ao céu, descer no fundo do poço e subir ao céu. Não, ele tem que ser aqui, ó, pertinho, cíclico. E quando você descer um pouquinho mais, você tem que falar, opa, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aqui. Alguma coisa está acontecendo de errado. E você sai, se vê na terceira pessoa, identifica aquilo que está acontecendo de errado, o que te gerou, o que te tirou fora da rotina, porque vai acontecer coisas no nosso dia a dia que vai tirar a gente da rotina, que vai fazer com que a gente perca o foco, perca a visão. Tá? E eu anotei aqui 3 coisas que vai te manter forte e em ter uma disciplina, que é ter sempre desafios. Você precisa estar sempre se sentindo desafiado.
tá? Você tem que ter a convicção de onde você quer chegar, e que isso tem que estar impresso no seu coração, tem que ter essa convicção. E a terceira é você tem que... e você tem que ter um alvo, cara. Ter esse objetivo muito claro para você ter... cara, eu vou chegar lá e, como você falou, cara, eu vou fazer a prova, eu vou passar na prova. Só que até você chegar na prova, você passou por todo esse processo que deixou forte. Eu tenho esse alvo, eu vou alcançar. Isso tem que estar impresso no seu coração. E, cara, você vai conseguir ser disciplinado e ter uma constância muito bem fundamentada. Perfeito. Às vezes a gente vai esmurecer. Então, ter pessoas... Tu trouxe uma coisa que eu acho muito importante, tá, Anderson? Eu estava dando um discipulado, eu estava ensinando, eu estava compartilhando, eu estava trazendo experiência. Não tem como, e de fato não tem. Tu pode pegar todos... Ah, mas o cara conseguiu... Ele teve por detrás grandes líderes, grandes mentores, grandes coaches, grandes... Enfim, mestres que puderam auxiliar. Não tem como você chegar no teu objetivo sem ter pessoas para te ajudar, sem ter pessoas para te auxiliar. Então, isso é importantíssimo na tua operação. Então, assim, ó, na questão do reino, eu vim de uma igreja... Eu vim de uma igreja que é uma igreja com bastante membros. Eu me batizei em 2015. Não vou citar nomes aqui por questão de respeito, né? Mas eu me batizei em 2015. E aí, nessa respeito que eu falo, é porque eu não tenho autorização se eu posso falar, então eu acabo... Eu me batizei nessa igreja, a igreja é uma igreja com muito movimento, com muitos membros, enfim, e também entra e sai muita gente. Imagine, são 4 cultos durante o domingo, então, enfim. E eu sentia a necessidade de ser acompanhado. E aí, olha que legal. Eu, recém-batizado, tal, eu vim já de uma escola de conhecimento, minha mãe é presbiteriana, então já tinha uma base de conhecimento, parte do meu pai, família judaica, mas eu sentia que eu precisava ser acompanhado, e eu não estava ali, eu não estava evoluindo. Eu recebi o batismo, ok, mas eu precisava mergulhar. E uma pessoa falou, eu vou usar, essa eu vou até trazer o nome para honrar ele, o Dudu do baixo, Eduardinho, gente legal, finíssima. Ele estava me ensinando a tocar violão, ele falou assim, Jackson, tu mergulhou numa piscina. Eu falei, sim, eu batizei lá. Ele assim, não é isso, escuta a analogia. Eu falei, amém, vamos lá. Ele é um homem muito sábio, Dudu. Ele assim, tu nadou numa piscina, só que tu precisa nadar em oceano, cara. A piscina já não está te servindo. E isso está te tomando o teu pensamento. Inclusive, pensamentos que não são bons. Eu falei, é verdade. É verdade. E aí eu me lembro que um amigo meu, ele tinha saído da igreja e estava numa igreja próxima da casa dele, uma igreja bem pequena. Ele assim, Jackson, vai lá, faz uma visita pra gente e tal, vai ser uma bênção. E eu fui. E assim, Anderson, nossa, não que na igreja que eu tava não tinha isso, mas eu me senti tão em casa, assim, sabe? Tão de o pastor ir lá e na porta e, seja bem-vindo. Aquela coisa que eu precisava, sabe? Eu precisava disso. Eu precisava de uma igreja onde eu pudesse ser acompanhado. Onde eu pudesse ser acompanhado. Eu estava numa igreja onde eu gostaria que eu pudesse tomar um café com o pastor e falar coisas de negócios, trabalho, de vida pessoal, enfim, de reino. E isso eu não tinha. Então, quando eu me identifiquei com essa igreja, foi muito bom. E ali eu avancei, porque alguém me discipulou. Então, às vezes eu vinha assim e dizia o seguinte, isso não vai dar certo. Isso aqui não tem nada certo. Esse meu líder sentava comigo, esse meu pastor falou o seguinte, vem cá, vamos ler na palavra de Deus? Porque às vezes o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. O que a palavra de Deus diz, meu amigo? O que ela diz a seu respeito? Olha que... eu sei que nós estamos chegando no final, mas olha bem. Se nós pegarmos hoje Gênesis, Gênesis 1, e lermos Gênesis 1, vai estar lá, Bereshit bara Adonai, no princípio, e não é no princípio, né? No hebraico é em princípio. As pessoas confundem no português falando no princípio, mas não é. É em princípio, em princípio. Em princípio, Deus fez os céus e a terra. E esses céus e a terra, esse Ruá, em hebraico, Ruach Kadosh, o Espírito de Deus, ele soprou em nós o uau,
que é a nossa vida, né? O nosso espírito. E ele vai dizer de Gênesis a 1 a 10, e disse Deus, haja, e disse Deus, haja, e disse Deus, haja, e disse Deus, haja, e disse Deus, haja. Chega no 11, Anderson, a gente tem algo que faz a gente parar, em Gênesis 1:11. Depois tu leia em casa, leia de 1 a 11, tu vai ver. No 11 ele fala assim, e disse Deus, haja não, frutifique. Ele dá uma ordem para a terra e as plantas produzirem, frutificarem. Na luz ele fala que haja, nas águas ele fala que haja, nos animais ele fala que haja, ele faz a divisão, mas nesse capítulo 11, ele olha e fala assim, não, você frutifique, porque aquilo que eu coloquei dentro de você, somente você tem capaz para fazer. Eu não vou fazer. Ele dá uma ordem, mas é uma ordem motivacional. E é uma ordem que gera nele uma criação, gera em nós uma criação. O milagre da criação tem muito a ver com essa ideia da constância. Entendeu? Legal. Tem muito a ver com a constância. Tanto que se nós formos olhar, e eu quero que tu reflita sobre isso, e você também reflita. Em Gênesis 1 a 10, é o agir através da verbalização de Deus. Mas no 11, ele dá a ordem para que essa pessoa haja por ela mesma. Que a planta haja por ela mesma. Assim é conosco. Deus imprime em nós um espírito inabalado, imprime em nós coragem, imprime em nós uma perseverança. Ou seja, eu estou trazendo aqui adjetivos que são do reino de Deus. Imprime em nós amor, perseverança, coragem, determinação, força, para que a gente se manifeste isso. Toda uma estrutura, né? Deixa eu ver se eu entendi. Então, de 1 ao 10, Deus prepara a estrutura. Sim. Deus prepara tudo. Sim. E depois no 11, ele fala assim, a estrutura está preparada. Sim. Agora vai executar. Agora vai lá e executa. E isso aqui tem muito a ver com aquilo que a gente não quero colocar uma oração errada, né? Mas vamos colocar assim, aquilo que a gente pede, a palavra fala, pedi e não recebesse por não saber pedir. A gente fala assim, me dê isso, me dê. Não, assim, ele já te deu. Você tem que acessar, você tem que criar essa força. Já tá. Já tá em ti, já tá impresso. Né? Esse poder, esse dínamos que está dentro de você, ele já está. Então você só tem que acessar. E aí sim, aumentar isso, intensificar isso, trazer isso para os dias de hoje. E a prova e os desafios que são colocados nas nossas vidas são muito a ver com isso da constância para nós. Que vai entrar no tema do nosso podcast. Que vai entrar, e a gente já está encerrando. Vai entrar no tema do nosso podcast, Isso. né? Cara, Deus colocou dentro da gente, e aí? É isso aí mesmo. É, legal, legal. Quer dar um briefing, um spoiler do que vai ser o nosso próximo podcast aí? Então fala aí, Anderson, eu gostaria que tu desse esse briefing aí. Posso falar, vai ser sobre mordomia. Uau, André, mas o que é esse tal da mordomia aí que eu nunca ouvi, nem sei o que é, não comi? Fica tranquilo, no próximo episódio nós vamos te esmiuçar muito bem isso e você vai entender o que é mordomia, o que ela faz na tua vida e como você pode usar isso para alcançar o teu propósito. Perfeito. E é aqui, quando eu mudo, tudo muda. Valeu! Um abraço.